Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar aqui de Flávio Bolsonaro, que decidiu cobrar uma promessa de Lula que seu pai fez igualzinho em 2018, só que Bolsonaro passou 4 anos, não fez nada. Eu vou mostrar aqui e falar qual é, para vocês verem o tamanho da cara de pau desse cidadão. Vou falar também de Cid Gomes, que apresentou um projeto de lei com uma das propostas de campanha de Ciro Gomes, proposta importantíssima, e quero falar de Lula, que vê traição do presidente do Banco Central. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva. A gente está quase alcançando 124 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante, também ativando o sininho, deixando o like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, espalha, para que mais pessoas venham para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, vamos começar aqui com Flávio Bolsonaro, aquele senador que se livrou das acusações de rachadinha, que é peculato, roubo de dinheiro público, porque o STF decidiu anular as provas. E nesse caso aqui, Jair Bolsonaro não reclamou, ó, valeu o STF, né? Aí o Flávio, então, decidiu, neste dia 5 de fevereiro, criticar o governo Lula e escreveu o seguinte nas suas redes sociais. Faz o L que quem ganha até 5 mil reais vai ficar isento do imposto de renda. Vai sim, com certeza, ironizando e colocando uma manchete do antagonista que diz: Lula recua sobre o imposto de renda e deve limitar isenção a 2 salários mínimos. Eu já falei disso aqui em outros vídeos, né? Sim, Lula agora está discutindo e possivelmente essa mudança aqui na tabela passará a valer para 2023, diferente do que muitos, inclusive Randolfo Rodrigues, pregaram aí dizendo que não, que só pode mudar para valer no ano seguinte. Não, então agora o governo está estudando para, enfim, pelo menos fazer uma correção longe da promessa de 5 mil reais, mas uma correção importante que já aliviaria aí, né, esse imposto para milhões de brasileiros. E sim, né, Lula prometeu 5 mil reais e prometeu diante de metalúrgicos em São Paulo, que seria sua primeira medida. Então criticar faz parte, é importante até para pressionar o governo. Eu mesmo tô cobrando e criticando desde o começo, quem me acompanha aqui sabe. Agora acontece que o Flávio Bolsonaro não tem moral para falar sobre isso, nenhuma. Sabe por quê? Porque Bolsonaro prometeu a mesmíssima coisa em 2018 e não corrigiu um centavo, né, em 4 anos de governo. Eu particularmente acho difícil o Lula cumprir essa promessa, né, de isentar até os 5 mil reais, mas pelo menos nós ainda temos 3 anos, 10 meses e alguns dias de governo Lula para cobrar, né? E eu já falei, vou estar aqui fazendo isso, né? E eu espero que vocês também, porque é nosso papel. Já Jair Bolsonaro, pai do Flávio, traiu a promessa, isso é fato. O governo Bolsonaro acabou e não fez nada sobre isso. Além de não cumprir a promessa de 2018, não corrigiu em nada essa tabela, ou seja, piorando a situação para quem entraria em 2023, que no caso agora foi Lula. Então Lula, se, mesmo descumprindo a promessa, corrigir um centavo que seja, já terá feito mais que Bolsonaro. Simples assim. Então é muita cara de pau do Flávio ter coragem, né? Será que é amnésia? Será que tá com problema de memória? De vir aqui fazer esse tipo de crítica. Agora, vamos falar aqui de um outro assunto, uma boa notícia, que vem do Senado, mais especificamente do senador Cid Gomes, né, que apresentou um projeto para reduzir o endividamento dos brasileiros. Diz aqui a página do PDT no Senado, lá no Instagram, que o senador Cid Gomes, que é do PDT do Ceará, apresentou o projeto de lei número 217/2023, então apresentou agora, com o objetivo de reduzir o endividamento dos brasileiros e combater taxas de juros abusivas. Pela proposta, ficam consideradas quitadas todas as operações de crédito de curto prazo, quando o somatório dos valores pagos pelo devedor a título de parcelas e tarifas atingir o dobro do valor original do crédito contratado. Ou seja, se o consumidor contrata R$1.000, quando ele pagar R$2.000, a dívida será considerada quitada, mesmo que você tenha ali algum saldo devedor considerado pelo banco. Então chegou no dobro, opa, toma aqui, apresenta ali o comprovante, por favor, quite, porque isso aqui, caso seja aprovado, será lei, as instituições terão que obedecer. Isso aqui, para quem anda, mas vai querer mexer no mercado, vários países desenvolvidos têm leis semelhantes, é a lei anti-ganância, que então limita a cobrança abusiva
de juros sobre o consumidor, que muitas vezes nem se atenta ao que está contratando, ao valor final, e pode ser que pague muito mais do que o dobro, talvez o triplo do valor contratado. É um abuso. Aí Cid Gomes defendeu, vejam bem, que é urgente resolver a questão do endividamento das famílias brasileiras para que a economia do país volte a crescer, porque nós temos hoje o quê? Você tirando dinheiro do povo trabalhador, que passa por muitas dificuldades, enfim, inflação, juro alto, ele mandando esse dinheiro para o bolso de banqueiros, aí de bancos, se entra ano, sai ano, entra crise, sai crise, continuam lucrando bilhões sem pagar imposto sobre esse lucro que é distribuído entre os acionistas. E vejam só, o senador lembrou que essa ideia de combate aos juros abusivos foi apresentada pelo candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, durante a campanha de 2022. Sim, só o Ciro Gomes defendeu essa medida e várias outras que poderiam, se ele fosse eleito, ajudar a população que mais precisa e o povo trabalhador. Infelizmente, no Brasil, nem sempre quem tem as melhores propostas vence, ele recebe mais votos e vence uma disputa. Foi o caso do Ciro, que ficou em quarto lugar nessas eleições de 2022, apesar de ele ter apresentado várias propostas, um projeto nacional de desenvolvimento que mostravam ali as causas da crise brasileira e as soluções. E dentre elas estava lá a lei anti-ganância, agora apresentada num projeto de lei por Cid Gomes, que é irmão do Ciro. Cid, lembrando que tem um ótimo trânsito no Senado e acredito que esse projeto terá sim boas chances de ir para frente. E vejam só os números preocupantes: 77,9% dos brasileiros terminaram o ano de 2022 com alguma dívida em atraso, recorde de endividamento. E 64 milhões de brasileiros estão com o nome negativado. Porque você pode estar com dívida, mas não ter vencido e tal, mas aqui 64 milhões de brasileiros, nome negativado, é algo assim. É humilhante, né? É humilhante quando você vai observar ali o tamanho da dívida. Às vezes a pessoa comprou um produto, R$ 500, parcelou, aí ficou sem emprego, ou passou por um aperto, alguma coisa emergencial, não conseguiu pagar na data, aí vem multa abusiva, juro, Pega um cartão de crédito aí, juro ao ano de 200%, é um negócio realmente que alguma coisa tem que ser feita, não pode deixar do jeito que tá. E aí aqui agora o Cid vai dizer que o superendividamento é um drama que afeta milhões de cidadãos e resulta tanto da situação de crise econômica vivenciada pelo país, quanto das altíssimas taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras. Trata-se, contudo, diz ele, de um problema que não aflige apenas os brasileiros e podemos aprender com medidas adotadas em outros países para trazer alívio aos superendividados. Me lembrei do Ciro, que na campanha, assim como no seu livro, diz que a gente tem que observar as melhores práticas internacionais, aquilo que está dando certo lá fora. Opa, vamos ver se dá para adaptar aqui no Brasil. Dá. Então vamos trazer para cá também. E essa é uma medida que eu espero sim que consiga fazê-lo avançar, esse projeto ser aprovado no Senado, na Câmara e também ser sancionado por Lula. Vamos falar aqui agora do último assunto deste vídeo. A Folha divulgou que Lula vê traição de presidente do Banco Central e tentativa de levar Brasil à recessão. Diz aqui então que, no entendimento do mandatário e de sua equipe, o governo atual, com pouco mais de um mês no poder, não tem responsabilidade sobre o déficit fiscal e a inflação que impulsionam as taxas de juros, e mereceria um voto de confiança em seu compromisso de levar o rombo para 1% neste ano e de zerá-lo em 2024. Mesmo diante das metas claras, dizem interlocutores diretos de Lula, o Banco Central não apenas manteve a taxa básica, que é a Selic, em 13,75 ao ano pela quarta reunião consecutiva, a primeira desde que Lula tomou posse, como endureceu o discurso e disse que deve deixar as taxas em patamares altos por mais tempo. Isso aqui eu já disse várias vezes, dificulta a vida do cidadão, do empreendedor e da União, que tem que demandar aí um recurso maior no serviço da dívida. Com essa mensagem, diz aqui a Folha, o Banco Central estaria dificultando a recuperação do crédito, sim, tem razão, e a atividade econômica no país, e colocando o Brasil na rota da recessão. Observação, o Brasil hoje tem a taxa de juro real, que é a taxa descontada da inflação mais alta do planeta. E não é a primeira vez que isso acontece, Mesmo antes do Banco Central ser independente, que aconteceu ali com Bolsonaro, o Brasil já ocupou esse lugar de líder no ranking dos juros diversas vezes, o que demonstra que não basta também você reverter a independência do Banco Central, não basta mudar o presidente, você tem que mudar o modelo econômico que vem aí destruindo o Brasil ao longo das últimas décadas.
E sobre Campos Neto, presidente do Banco Central, diz a matéria da Folha que ministros de primeiro escalão começaram a evitá-lo. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que o elogiava, já mostrou contrariedade com sua atuação. Lula tem afirmado, segundo os mesmos interlocutores, que Campos foi tratado com respeito e consideração e que não houve reciprocidade por parte dele. O presidente do Banco Central, destaca a matéria, sempre foi alinhado com o bolsonarismo. E sabe quem alertou sobre isso antes e durante a campanha presidencial? Mais uma vez vou citar aqui Ciro Gomes, que disse inclusive que iria trabalhar para reverter a tal independência do Banco Central, mas não apenas isso, mas também mudar o modelo econômico, e o Ciro apresentou isso com clareza também no seu livro. Enquanto o Ciro fazia essas denúncias e apresentava esse tipo de proposta, inclusive comprando briga com setores aí do mercado e da imprensa, Lula chegou a sinalizar que Campos Neto poderia continuar à frente do Banco Central, né, no novo mandato, já que este atual se encerra em dezembro de 2024. Certamente Lula pensou, vou amolecer o coração do Campos Neto, né, dizendo que ele pode inclusive continuar, já que é o presidente que faz essa indicação. Mas não aconteceu, lê do engano, se o Campos Neto atender aos interesses do sistema financeiro, como ocorre agora, por exemplo, já que não tem nenhum motivo para a taxa de juros estar onde está, é simplesmente rendição, né, e atender aos interesses do mercado. Né? Se o Campos Neto continuar agradando a galera do mercado, o que acontece? Ele sai, caso o Lula não queira que ele continue, aí ele tira ali a quarentena, como a lei exige, sem poder ocupar um espaço num banco e tal. Então ele tira algumas férias e é contratado por um banco qualquer aí, ganhando muito mais do que ganha agora e ainda saindo com diversas informações privilegiadas. Essa é a lógica que tem acontecido no Brasil aí já há um bom tempo. Agora, se Lula tivesse adotado uma postura mais crítica lá atrás, apresentando uma proposta, uma mudança real, talvez, digo apenas talvez, ele teria agora mais forças para mudar algo no Banco Central. E aí, como preferiu não assumir tantos compromissos, agora se vê nessa situação. Mas, né, eu entendo que pelo menos só do Lula vir a público e fazer esse tipo de crítica, ajudando o povo também a ficar mais antenado, já é importante. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas reuniões em relação a essa Selic. Pessoal, fique por aqui. Se gostou do vídeo, compartilha, espalha. Bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.